Boa tarde, vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Agradecer aqui a presença do vereador Jorge, que é membro dessa comissão, o vereador Marcelo Carlos, que hoje participará aqui da nossa reunião, o vereador Zambrana, que logo mais estará aqui presente. Agradecer aqui a presença, em nome da secretária adjunta Gorete, a participação aqui dos representantes da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, onde teremos como pauta o assunto descredenciamento de 11 equipes de saúde da família no município de Itajubá e explanar sobre a utilização da sobra do recurso MAC, que é de média e alta complexidade no ano de 2017 e no primeiro semestre de 2018. E também como pauta o tratamento fora de domicílio, o TFD e a regulação. Antes de darmos início à pauta propriamente dita, eu preciso aqui fazer a votação do parecer final projeto 4324 de 2018, tá? Que é o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares no município de Itajubá. Então, gostaria de pedir licença aos convidados da Secretaria de Saúde para que eu possa fazer aqui a leitura do parecer final a esse projeto. Parecer do relator ao projeto de lei 4324/2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4324 de 2018, de autoria do vereador Kleber Davi, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares no município de Itajubá. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. A inclusão social é um tema que tem sido abordado em todo o mundo. No Brasil, ainda temos muito a fazer para garantir o respeito às características de todas as pessoas. Os portadores de diversas deficiências visuais se deparam em dificuldades ao irem a restaurantes, shoppings e hotéis. Não se tem dado a devida importância ao bem-estar que devem ter as pessoas com alguma deficiência visual. Eles querem viver com independência, sem necessitar a todo momento da caridade alheia. Assim, quaisquer que sejam as condições do indivíduo, ele deve ser respeitado e incluído em todos os âmbitos da sociedade. Tendo em vista a apreensão atual da sociedade sobre uma postura mais ética e inclusiva, uma importante vertente que surge no setor de alimentação refere-se à hospitalidade acessível, ou seja, de forma que todos possam dela usufruir, uma vez que envolve não só o ato de receber o outro, mas também de acolhê-lo. Como explica Batista, a hospitalidade é como uma maneira privilegiada de encontro interpessoal marcada pela atitude de acolhimento em relação ao outro. Ressaltamos que incluir os deficientes visuais nos meios de alimentação é uma questão que se faz necessária. Este projeto procura promover a conscientização quanto à importância do cardápio adaptado para deficientes visuais e, consequentemente, a inclusão dos mesmos. Montandon, 2011, explica que a hospitalidade é criada não apenas como uma maneira essencial de interação social, mas também como uma forma própria de humanização, ou pelo menos uma das formas essenciais de socialização. Os cardápios adaptados representam a acessibilidade nos meios de alimentação e nutrição. Essa lei tenta ajustar essas falhas da sociedade e o descaso com que tem tratado certa parcela da população. Diante do exposto, percebemos que o projeto de lei é oportuno, ficando demonstrados assim a efetiva necessidade, conveniência, relevância e oportunidade da matéria tratada e constata-se que a medida corresponde às exigências de mérito, estando em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a essa comissão analisar. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4324 de 2018. A Câmara Municipal de Itajubá, 21 de setembro de 2018, assinado pelo relator dessa comissão, Ricardo Fonseca Tames Zambrano. Então, a votação, vereador Jorge.
Boa tarde, presidente, aos presentes aqui da secretaria, ao vereador Zambrana, ao vereador Marcelo e o público aqui presente. É acordo aprovado esse parecer do relator. Vereador Zambrana, gostaria de participar da votação? O relatório é meu, presidente. Boa tarde. E, até então, o meu voto é favorável. Ok, o meu voto também é favorável. Então, com 3 votos favoráveis, o projeto de lei 4324/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares no município de Itajubá, está aprovado. Então, dando início à nossa reunião, gostaria de pedir à senhora Cacildo, que é a técnica legislativa, para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 21ª reunião ordinária. Aos 19 dias do mês de setembro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kênia Augusto Maia, Ricardo da Fonseca Tamo Zambrana e Jorge Andrade. Assessorou a reunião a técnica legislativa Cacilda Alves da Costa. Havendo número regimental, o presidente já inicia a reunião que teve como pauta a apresentação do relatório final sobre as visitas aos pronto-socorros do Hospital Escola e Santa Casa de Itajubá. É a explanação sobre o TFD que foi realizado pelo vereador Jorge Andrade. Após, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 20ª e 21ª reunião da comissão, as quais foram aprovadas por unanimidade. Devido a um problema técnico, não foi possível o vereador Ricardo Zambrana apresentar o relatório, o qual será entregue cópia aos vereadores para análise e estudo. Em seguida, o vereador Jorge Andrade explanou sobre o tratamento fora do domicílio, TFD. Após, a comissão deliberou por protocolar requerimento ao Poder Executivo, solicitando informações a respeito das multas pagas no ano de 2017 em ordens judiciais. Uma nova reunião deverá ser marcada para a discussão do tema. O vereador Ricardo Zambrana relatou sobre os comentários feitos a essa comissão pelo vereador Tenente Melo. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto se arquivada nessa Casa Legislativa, e lavou-se presente ato que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 19 de setembro de 2018. Vereador Zambrana, alguma observação? Vereador Jorge? Ok, então, com 3 votos favoráveis, a ata está aprovada. Então, dando início aqui à pauta, gostaria de passar a palavra à senhora Gorete, que é a secretária adjunta, para que faça a explanação e a apresentação dos convidados. Bom dia aos membros da comissão, ao convidado Marcelo, nossa querida secretária, a todos aqui, os munícipes itajubenses presentes. Estamos aqui na reunião, como fomos chamados, e é sempre importante estar aqui, porque é aqui que nós vamos apresentar os trabalhos realizados. Junto comigo está a Paula, que é enfermeira e trabalha na atenção primária, né, na gerência dos serviços. Tenho a Paula, que é a coordenadora da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação, e também tem o Wesley, que faz parte da contabilidade para algum esclarecimento que se faça necessário, né? Então, nós estamos aqui e um dos temas que nós viemos falar é sobre os descredenciamentos das equipes, das 11 equipes de estratégia de saúde da família. Nós respondemos, inclusive, a esse questionamento num requerimento que foi nos enviado, 178 de 2018, em que nós fizemos essa explanação. Eu vou começar e depois eu passo para complementar a parte técnica a Paula, que ela é a gerente que está na atenção primária, dizendo: Itajubá tem 17 equipes de estratégia de saúde da família, né? E a população, uma população de 96 estimada, 523, nós temos condições de ter mais equipes de estratégia para completar os 100%, porque hoje nós não temos a cobertura de 70%, que é o pactuado. Nós estamos com 60,46, isso mesmo. O objetivo sempre é chegar a 100%, porque a gente sabe que esse novo modelo de atenção primária, esse novo modelo de atenção básica, que é a estratégia, ela é fundamental, porque ela trabalha com território distrito, ela tem os agentes comunitários, então, quer dizer, há um envolvimento maior, e aqui nada melhor para poder exemplificar isso que o Dr. Kenner, que além de vereador é um médico de uma estratégia, que é a medicina, que pode comprovar a importância e a excelência desse modelo de assistência.
Itajubá hoje trabalha de forma mista, porque nós temos as unidades, são 6 unidades de saúde, né, que trabalha da forma convencional, que tem o médico, a enfermeira, o técnico, não tem o agente, né, e é diferente do PSF, ou estratégia, que é chamada de Estratégia de Saúde da Família, que trabalha com território delimitado e dá um atendimento melhor. Nós buscamos, quando nós enviamos o ofício para a superintendência, porque como que nós fazíamos isso ao longo dos anos? De acordo com o orçamento previsto, nós buscávamos o credenciamento de 1, 2, 3, quantas equipes fossem necessárias para a gente poder estar aumentando as equipes. Porém, numa reunião que eu estive na Superintendência Regional de Saúde, de Comissão Temática Intergestora, foi nos dito que nós poderíamos fazer um ofício pedindo já o credenciamento das 11 equipes para completar os 100%. Aí nós viemos, apresentamos então o gestor da pasta, que era o Ricardo Zambrana, e assim o fizemos dentro da perspectiva de que pedirmos o credenciamento de 11 equipes, não necessariamente credenciarmos, porque é inviável, em nenhum município hoje, nem na época, teria condição de credenciar 11 equipes. Por quê? O financiamento da Estratégia de Saúde da Família, como de vários programas e ações, ele é tripartite, ou seja, financiamento federal, estadual e municipal. Só que a contrapartida municipal ela é razoável, ela é bem considerada. Então, nós não íamos, quando nós pedimos, o objetivo não era o credenciamento já das 11 de uma vez, mas, ao longo dos anos, nós olhamos o orçamento e íamos aumentando, inclusive olhando o perfil epidemiológico, qual é a região que poderia colocar 1 ou 2 equipes. Então, era esse o planejamento. Só que houve uma mudança com a PENAB, com a nova Lei Nacional da Atenção Básica. Com a mudança que houve, nós recebemos um documento que nós teríamos que ou credenciaria tudo ou não credenciaria nada. E fomos, como um projeto de credenciamento estava lá no Ministério, foi-se, então, aprovado o credenciamento de 11 equipes, mas que nós teríamos 4 meses para estar já com as equipes em funcionamento. Isso é realizar o concurso, o processo seletivo, buscar lugar para o local e estar com essas equipes. E isso, na situação que foi e na crise que nós estamos, é inviável. Então, em 4 meses, nós não conseguiríamos o credenciamento das 11 equipes. E também, foi um questionamento geral de todos os secretários, e nós, em reunião de CIR, a gente buscou, junto ao Ministério, que isso não seria inviável, se poderíamos, nós teríamos condições, queríamos credenciar mais 2 ou 3 equipes, mas a conclusão era ou se credenciar tudo ou não se credenciar nada, e foi onde ocorreu o descredenciamento dessas equipes. O secretário de Saúde, indo em Brasília, numa reunião que ele participa de um grupo temático de vigilância em saúde, ele foi até a diretoria da atenção básica e foi conversar com a coordenadora, e ela disse, olha, por que ocorreu isso? Um dos motivos que ocorreu isso, e foi fala direta dela, é que vários municípios brasileiros estão com equipes já aprovadas e credenciadas há 2, 3, 4 anos, e essas equipes ainda não foram efetivadas. E quando se credencia uma equipe, o Ministério já tem um dinheiro alocado que está guardado para aquele município para ser enviado de acordo com a produção. Quando você credencia, você faz o cadastro do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e começa a lançar a produção, que vai para o Ministério, que comprova que aquelas equipes estão realmente executando o trabalho. E, diante disso, a regra foi geral. Descredenciou todos os municípios que não tinham habilitados ou não iam habilitar nesse período que foi dito para nós, nos próximos 4 meses. O questionamento foi até geral na nossa região, porque seria uma injustiça, porque quanto tempo que nós mandamos o projeto, quantos anos que estava lá para essas 11 equipes ser credenciadas, aí chegou só agora, terminou-se um ciclo, começou-se um outro de gestão, e só agora que havia sido autorizado o credenciamento. Ele falou, olha, realmente, o profissional diz, realmente, você pode considerar que a regra não foi justa, mas foi assim que foi determinado. Vocês, então, entram com novos credenciamentos
daqui para frente na nova regra. Ao buscar o credenciamento, sabedores de que com 4 meses vocês têm que estar efetivado com as equipes. Então, foi isso que aconteceu. Então, quer dizer, nós não perdemos as 17 que nós temos. Nós só perdemos aquelas equipes que nós queríamos ampliar para que nós tivéssemos a cobertura de 100% de estratégia, que teria que ser feito, e o objetivo, desde quando nós buscamos, era fazer a busca de ampliar as equipes numa lógica ascendente até chegarmos 100%, porque uma coisa é você querer, outra coisa é ter condições orçamentárias para estar podendo fazer isso. Inclusive, um dos aspectos que a gente tem que estar sempre estudando não é só o perfil epidemiológico, mas já estar em projeto onde essa equipe vai estar, se nós temos prédio para edificação para colocar a equipe, ou se vamos ter que alugar, porque é todo um processo administrativo que há uma certa demora para buscar a conversa, e nós chegamos também à conclusão, junto com o Ministério, que esses passos sejam dados antes, porque o que percebe-se é que os municípios demoram para fazer isso e, consequentemente, o tempo fica curto. E outra coisa também, não dá para você fazer concurso para já ter 11 equipes, porque são 11 médicos, 11 enfermeiras, e fazer um concurso, você tem um período para poder tá colocando isso em efetivação, para efetivar. Então, foi isso que aconteceu com o Itajubá e com muitos municípios. Na nossa região, a maioria dos municípios que tinha buscado habilitação, acho que Pouso Alegre só que conseguiu rapidamente colocar 2 equipes, não tenho certeza se é 2 ou 3. Os demais, infelizmente, não conseguiram, diante dessa nova postura do Ministério, que foi muito combatida, está sendo combatida em reuniões de comissão temática microrregional, na macro-região, em Belo Horizonte, e, através do COSEMES, nós levamos essa nossa justificativa e esses nossos questionamentos ao Ministério por essa nova postura, porque hoje, trabalhando com o orçamento, que nós temos que trabalhar sabendo gastar muito bem o recurso, com falta de repasses, com repasses que às vezes se atrasam. Nós estamos vivendo uma crise nacional que reflete no município. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque efetivar um serviço não dá para depois tirá-lo de uma hora para outra. Então, nós temos que ter essa certeza. E também um dos grandes problemas que também nos aflige hoje é que, mesmo que o repasse seja tripartite, ou seja, para se colocar uma equipe, eu tenho repasse do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado e do município. Na Secretaria de Estado, o programa que rege a Estratégia de Saúde da Família é o Saúde em Casa. Não é uma... Eu sempre discuto e sempre falo isso, que a forma como é feito o financiamento pelo Estado eu não acho justa, ela é muito pequena, como também o federal. Porque hoje uma equipe, o valor que se passa por uma equipe, em torno de 6.000, 6.400, ela não é suficiente de forma alguma. Então, a contrapartida do município ela é bem maior. E o Estado, além disso, além de ser o programa Saúde em Casa, que ele trabalha com piso variável, fixo, hoje, desde abril de 2016, 2017, a gente também não recebe também esse repasse. Já dificulta, não é o suficiente, mas dificulta. Então, foi isso que aconteceu, não perdemos nenhuma equipe que está instalada. As 11 que nós precisávamos para ter 100% de cobertura e que seria buscado o credenciamento ao longo dos anos, baseado em orçamento, em tudo isso que eu fui explicado, foi que nós fomos descredenciados. A Paula pode completar com alguma. Boa tarde a todos. A fala da Gorete, ela foi bem completa. Gostaria só de enfatizar, né, em relação ao descredenciamento dessas 11 equipes, que não se refere às equipes implantadas, e sim às equipes que foram autorizadas à implantação. E, para entender todo esse processo, nós precisamos compreender que é um processo que iniciou em 2014, foi mandado para o Ministério em 2015, e somente em julho de 2017 o Ministério publicou a portaria de credenciamento. E a revisão da PENAB, que já vinha sendo estudada, né,
inclusive em consulta pública no Brasil, ela foi publicada, essa revisão, em setembro de 2017. E com essa revisão da PNAB, nós tivemos algumas alterações, e entre essas alterações está no período para implantação depois que o Ministério autoriza, né? Que aí passou-se a ser específico nesse prazo de 4 meses, que antes os municípios acabavam trabalhando com esse escalonamento. Eles pediam essa autorização, o Ministério autorizava e, de acordo com o orçamento, eles iam diluindo, né, na programação do orçamento dos respectivos municípios, essa implantação. Então, só enfatizar assim, esses detalhes para entender essa complexidade, para não ficar uma análise, às vezes, superficial de 11 equipes descredenciadas, que, às vezes, nos remete à ideia das 10 que eu tenho. Nossa, descredenciou as que funcionam? E não, é em relação às que foram autorizadas à implantação. Ok. Sobre esse assunto, em relação ao credenciamento das unidades de saúde, alguma observação? Vereador Marcelo. Boa tarde, presidente, vereadores. Boa tarde, senhores da Secretaria de Saúde e público presente. Bom, eu fui o autor do requerimento e também da indicação solicitando a vinda de vocês aqui justamente para explicar esse fato aqui para a gente. Eu já tinha entendido mais ou menos essa questão de que não tínhamos perdido essas equipes, as 17 atuais continuam em funcionamento, mas deixamos de implantar essas 11 por uma questão orçamentária, né? Obrigado pela explicação de todos vocês. Agora, eu gostaria de entender, porque essas 17 equipes atuais, elas cobrem 60,46% da população, né? Então, a gente percebe que existe aí um déficit. Como a estratégia da família, da saúde da família, atualmente, ela atua na cidade de Itajubá? Vocês percebem que realmente existe uma atuação eficiente ou realmente necessitamos de mais equipes trabalhando? Eu sempre faço um comparativo aí com a porta do nosso pronto-socorro, né? A gente percebe que o nosso pronto-socorro, tanto do Hospital Escola quanto da Santa Casa, estão lotados. E aí a gente fala, mas a culpa é do hospital ou da Santa Casa? Não só, né? Acho que poderia ter um melhor atendimento, sim, mas a gente percebe que existe uma falha na estrutura organizacional da prefeitura, no sentido de uma atenção básica, de uma eventual UPA, e para todos esses deixarem o hospital e a Santa Casa menos sobrecarregado, né? Então, de uma forma geral, eu gostaria só de entender um pouquinho mais como atualmente está a saúde pública aqui de Itajubá, de uma forma geral. Já conversei muitas vezes com a Gorete sobre essa questão do pronto-socorro. O que mais me preocupa na Santa Casa e no hospital não é dentro do hospital em si, mas a porta de entrada, que é o atendimento dessas pessoas que muitas vezes não têm um plano de saúde, não tem para onde correr. Elas precisam chegar lá e ser atendidas, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, não só da saúde pública de Itajubá, como de várias outras cidades, né? A gente percebe que a população cada vez mais necessita de um pronto atendimento e muitas vezes esse pronto atendimento não é realizado de uma forma adequada, tão adequada assim quanto eles esperam, né? Obrigado. Vou começar respondendo, depois a técnica, a Paula complementa. O seu questionamento, Marcelo, você não está errado, não.
Se você perguntar para a Gorete hoje o que ela quer 100% de cobertura de estratégia de saúde da família. E esse questionamento, como nós hoje funcionamos, nós temos a estratégia e temos as 5 equipes de unidade básica de saúde. Nós temos que trabalhar vários aspectos. Nós temos que trabalhar cada vez mais a melhoria e qualificação de nossas equipes, né? O perfil de todos os nossos profissionais. Eu sempre falo que, quando você faz um concurso público, é uma prova sistemática, lógica, mas não tem, na área da saúde, você precisa de algo muito mais. Você tem que, eu sempre falo, e falei essa semana no treinamento, na área da saúde, você tem que se colocar no lugar do outro. E, muitas vezes, é difícil isso. O profissional, muitas vezes, ele tem problemas mais sérios do que aquele cidadão, aquele cliente que ele está atendendo ali do lado. Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando, e agora a gente edificou, mas é uma coisa que foi de construção mesmo, era o núcleo de educação permanente, para cada vez mais qualificar os nossos profissionais em todos os aspectos. Não só técnico, porque, às vezes, é emocional, né? Da parte de relacionamentos, na parte de buscar. Porque, quando você fala de humanização e acolhimento em saúde, é fundamental o primeiro olhar, é fundamental o primeiro bom dia, é fundamental o acordar e falar assim, o que você precisa? Independente do nível que a pessoa chega, às vezes, para você. Porque o paciente, o cliente, aquele que chega, às vezes ele tem uma dor tão grande que ele não está suportando a sua dor. E ele chega, às vezes, de uma forma meia brava, ele fala assim, ontem mesmo eu falei para uma pessoa, eu acolho a sua dor. Ela estava totalmente exausta, assim, muito nervosa e fazendo vários questionamentos, e eu falei assim, eu acolho a sua dor. Porque eu vi ali que aquele nervosismo estava além dela, que ela não estava dando conta, porque o problema dela era muito sério. Então, a gente precisa. E eu gosto muito da estratégia, e nós temos que ainda, é o que eu falo, o SUS tem 30 anos, e a estratégia mais nova ainda, nós temos que cada vez melhorar mais. Nós precisamos fazer com que os nossos agentes comunitários, que são já gigantes, façam um trabalho cada vez mais efetivo, tendo conhecimento real da sua microárea, tendo conhecimento do seu munícipe, tendo conhecimento, porque isso que já é um dos papéis dele. Por isso que ele já trabalha com território delimitado, para que ele tenha esse real conhecimento. Então, para mim, a estratégia é fundamental. E, numa discussão, então, quando você fala de 60%, é onde às 11 chegaríamos a 100. Oxalá nós consigamos chegar a isso. Mas eu tenho questionado também, não dá, o salário aumenta todo ano, o percentual daquilo que se repassa do Ministério para o município é o mesmo valor há não sei quantos anos. Então, quer dizer, não dá para 6.400 por equipe. Isso aí é o valor que a gente tem para médico, enfermeira e o técnico, porque os agentes ainda têm uma ajuda de custo que é considerável. Aí fica com a gente o patronal, os demais encargos. Lógico que o município tem que fazer a sua parte, mas teria que ter uma correção que acompanhasse esse salário mínimo no repasse para as equipes. Isso é um questionamento que eu sempre faço. Então, temos falhas, sim. E daí a importância de estar capacitando para buscar o melhor de cada profissional nosso, para que ele realmente faça a função, porque aquilo que eu digo é serviço público. Eu fiz um concurso público, na qual eu me predisponho a trabalhar para o público. Isso significa o acolher, o atender, o buscar. E, muitas vezes, eu esbarro em orçamento, eu esbarro de uma série de outras coisas. Muitas vezes, eu não tenho a condição de dar tudo para todos. Mas aquilo que eu aprendi, às vezes um não bem dado é melhor do que um não mal dado, sabe? Eu vou ver. Não, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu tenho condições, isso eu não tenho condições. E buscar todos os caminhos para que a coisa aconteça. Então, essa é a função e a atenção básica que é a porta de entrada do serviço público. Diante dessa dificuldade, e a gente percebe também que, devido à unidade básica, os horários são horários comerciais. E nós temos hoje, a maioria da população, principalmente as mães, elas trabalham a maioria fora. E aí ela precisa de um atendimento, às vezes, porque meu filho ficou doente, eu estou trabalhando, a minha amiga levou no médico, minha mãe, seja quem for. Mas eu cheguei à tarde, eu olhei, eu vi que ele não tem, eu precisava levar no médico. Então, a gente colocou as unidades, algumas unidades em horário estendido, para que tenha um horário
mais flexível para que a gente possa atender a população, né? E isso para procurar cada vez mais melhorar. Agora, falhas nós temos inúmeras e conhecemos muitas delas. Daí a importância do programa de educação permanente, em que nós temos vários ciclos. Agora estamos terminando os agentes comunitários, que teve uma capacitação toda técnica dos ciclos todos de vida, e por último agora vai ser uma capacitação ligada para o lado emocional. Porque é importante ele trabalhar também o ser dele, porque ele tem que estar bem, sabendo se administrar para poder acolher o outro. Senão ele não vai saber acolher o outro. E esse é um lado que nós estamos entrando dessa capacitação do olhar, do cuidar de quem cuida. Porque ele é um cidadão, ele é um ser, que ele tem problema de família, ele tem vários problemas em casa. Então, a gente precisa também ter o olhar para o profissional. Ele está ali para fazer o serviço bem feito, na qual ele prestou um concurso e ele foi para o serviço público, sabedor de que significa atender, acolher. Certo? Então, isso é uma prerrogativa fundamental, mas, às vezes, o desequilíbrio emocional não permite isso. Então, é esse olhar que a gente está tendo de ter esse cuidado com os nossos profissionais também, para que eles se empoderem e eles tenham mais condições de estar atendendo. Então, ainda é um trabalho árduo, feito de várias mãos e de vários olhares, e é muito importante todos termos esse olhar e a gente construir, né, para que a gente tenha cada vez mais equipes efetivas e que sejam cada vez mais resolutivas no seu ambiente, no seu território. Né? E aí a gente tem o projeto de referência contra referência. Nós estamos agora com as reuniões de matriciamento, em que estão vários setores. Então, está atenção, é um problema de saúde mental, está a atenção básica, está a saúde mental, está o CRAS, está o CREAS, para que a gente tenta resolver ali, porque estão todos os atores envolvidos dos equipamentos que a gente tem, para a gente poder resolver aquele problema. Agora, é um desafio dia após dia, e que nós estamos tendo esse olhar e estamos trabalhando. Agora, tudo que você disse é fundamental, e essa atenção nunca pode deixar de se ter, de ter esse olhar de que estamos melhorando. Eu vejo Itajubá, do que eu entrei hoje, numa melhora significativa, porque eu fui gestora numa outra cidade em que a referência minha era Itajubá. Hoje eu vejo tanto que nós estamos trabalhando de uma forma mais congruente. É uma política de saúde em construção, em que todos têm o seu papel, todos fazem o seu trabalho e ajudam nessa construção. E é assim que a gente vai crescer. E as falhas, as dificuldades, elas têm que ser apontadas para que a gente possa corrigir e seguir em frente. Em relação à sua fala, eu vejo 2 pontos importantes para serem mencionados aqui. Quando nós falamos que a cobertura de estratégia de saúde da família é de 60,46%, isso quer dizer que os outros 40%, eles estão sendo referenciados para 6 unidades básicas, né? Então, assim, vamos dizer, o atendimento no perfil ideal, que seria a estratégia de saúde da família, eu tenho 60%. O restante da população, ele acaba sendo atendido pela unidade básica de saúde. Em relação a essa demanda, né, que vai para o pronto-socorro, eu vejo que a análise dessa demanda, ela envolve uma complexidade muito maior. Porque, assim, você vai ter situações que, às vezes, o paciente, né, ele opta por esse atendimento no pronto-socorro, em relação à resolutividade de alguns exames que ele tem ali na hora, tá? Enquanto a gente for pensar enquanto atenção básica. E, assim, na unidade de saúde, você também tem um número máximo de consulta. Não é ilimitado esse número de consultas para absorver toda essa demanda da população, né? Nós temos um número máximo ali que a gente consegue absorver. E você vai ter os pacientes recorrentes, que, às vezes, eles absorvem uma boa parte ali da agenda de uma forma recorrente, não estou falando dos crônicos, tá? E você tem aqueles pacientes faltosos. Em relação às unidades, as UBSs, elas começaram em fevereiro a funcionar com horário estendido. Nesse horário estendido, assim, foi pensado, né, para esses casos assim agudos, para tentar um pouco drenar essa demanda assim do pronto-socorro,
Foi feita uma divulgação com a população, e é um trabalho assim que nós permanecemos, né, divulgando, porque ainda nesse horário estendido, a população ainda não absorveu toda a oferta. Então, assim, nós fizemos levantamento durante todos esses meses de atendimento e ainda tem vários, assim, vagas, vamos dizer assim, sobrando, entendeu? Que ainda, mesmo tendo naquele horário ali estendido, ainda tem pessoas procurando pronto-socorro ao invés desse horário estendido. Claro que esse horário estendido não iria solucionar, absorver toda essa população, que é uma questão numérica, né? Então, assim, aí são esses 2 pontos que eu gostaria de dar um destaque. Vereador Zambrana. Meu boa tarde a todos, ao pessoal que nos acompanha. Queria ler inicialmente aqui o que foi colocado no site da Prefeitura na data de dia 10/7/2017. Eu vou ler só um trecho em relação a valores. O deputado federal Dimas Fabiano esteve em reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, na última sexta-feira, dia 7 de junho, garantindo a liberação de 2,5 milhões direcionados para atenção básica em saúde. Deste total, serão destinados valores mensais de R$ 66.924 para agentes comunitários de saúde, R$ 91.037 para a equipe de saúde da família, R$ 19.537,50 para a equipe de saúde bucal, R$ 26.660 para núcleo de apoio à saúde da família, totalizando um valor mensal de R$ 211.165 e, anualmente, um valor de R$ 2.533.980. Essa notícia foi publicada no dia 10/7/2017, na página da Prefeitura. Eu vou fazer algumas perguntas diretas e simples, só para a gente mensurar a situação que nós estamos passando. Queria saber qual o valor do repasse por agente comunitário de saúde hoje. Olha, o repasse que tem, se não me engano, eu não tenho esse valor aqui agora, 1.014 é o repasse que vem do Ministério. Esse é o repasse que vem para o agente comunitário de saúde. O valor do repasse da parte federal, a senhora já falou que é R$ 6.400, mais ou menos, isso? Isso para... Por equipe? Por equipe, fora do agente. Isso é para o médico, técnico, acho que o senhor conhece, que o senhor trabalhou também, o senhor sabe que é esse valor, né? Eu vou repetir o que eu já falei para o secretário. As perguntas que eu faço, eu sei a resposta. Eu faço para essas pessoas que não sabem. Então, claro, na verdade, as perguntas são para isso. Então, sim, eu conheço todas essas respostas. Qual o valor de repasse do governo estadual para cada equipe de saúde da família? Olha, ele vem através do programa do Saúde em Casa. Eu não sei falar desse valor agora ao certo. Você tem, Paulo? Você não trouxe o valor? Eu não lembro agora quanto que vem do programa Saúde em Casa. Eu não trouxe esses dados aqui. Saúde em Casa, ele é utilizado para pagamento de servidor? Ele vem através dos indicadores, né? A gente tem algumas metas e ele vem através do indicador, né? E aí ele entra junto com o PAB e aí tem todas umas normativas que tem umas regras para se usar ele, o que pode e o que não se pode pagar. Então, dentro do programa Saúde em Casa, na portaria, existe quais são aqueles indicadores que eu posso pagar, os compromissos que podem ser pagos com o Saúde em Casa, e a gente tem que seguir a regra correta. Eu não posso fugir da regra, porque existe uma prestação de conta e a gente coloca, inclusive, no GEICOM, então não posso fugir da regra. Eu vou repetir a pergunta, porque não foi respondida. O Saúde em Casa, hoje, é utilizado para pagar servidor da Estratégia de Saúde da Família? Eu acredito, eu não sei te falar o certo, mas acredito que ele entra junto com o PAB na porção que é permitida para se pagar dentro dos indicadores. Eu não trouxe a lista do que se precisaria para se pagar. O técnico sabe responder? Boa tarde a todos, né? Atualmente, não. Ele é utilizado mais para a parte de pagamento de insumos. Custeio. Exato. Então, a questão de contrapartida estadual, ela não procede para a manutenção de pagamento de servidor da Estratégia de Saúde da Família. Sim. Muito bem. Então, o repasse... Aqui, pelo requerimento que foi respondido, complementando aqui,
a equipe da Estratégia de Saúde e Família, o repasse federal é de 6 mil, o repasse estadual é 0 e a contrapartida municipal é 19.255. Para, acho que em folha, né? Para folha de pagamento. Tudo bem. É porque foi colocado, como foi colocado a questão de que haveria um repasse estadual, eu só estou deixando claro aqui que, na verdade, não se utiliza para pagamento de servidor. É que, só posso complementar, é que quando eu penso em equipe, eu tenho que pensar em equipe não só em salário. Uma equipe envolve uma série de coisas. A minha fala foi nesse sentido. O senhor foi mais enfático em termos de repasse. Porque uma equipe tem insumos. Então, quando eu penso numa equipe de estratégia de saúde da família, eu pensei nesse sentido, em tudo aquilo que se precisa para o funcionamento de uma equipe. Sim, mas ela não tem essa necessidade de recurso para a montagem de uma equipe em relação a servidores. Seria o ideal, né? Qual o valor pago a uma enfermeira da estratégia de saúde da família? Eu não trouxe esses dados. Eu não trouxe os dados do pagamento. Nós temos uma enfermeira aí. Qual o seu salário? Eu não estou pensando, levando em consideração patronal, todas essas coisas. Esse salário, mais ou menos, 3.660. Isso líquido. Isso. Quantas enfermeiras a senhora possui, fora as 17, ou quantas enfermeiras a senhora possui dentro da Estratégia de Saúde da Família? Contratadas pelo processo seletivo da Estratégia de Saúde da Família. São 17 equipes, né? Então, só que tem equipes, nós temos Boa Vista, eu tenho 2 equipes, então são 17 enfermeiras na estratégia que estão atuando nas equipes. Vou fazer a pergunta novamente. Quantas enfermeiras a senhora tem no serviço público que são da Estratégia de Saúde da Família? Foram... processo seletivo, eu tenho 17, mais 3, eu tenho 20. 22. Então, são 22 enfermeiras que trabalham pela Estratégia de Saúde da Família. Não, não são. 17 estão dentro das equipes e nós temos uma que está do Núcleo de Educação Permanente, trabalhando com todas as equipes de Estratégia de Saúde da Família, e temos 2 e as outras 3 gerenciando os nossos trabalhos com as equipes. Porque o município é grande, nós temos um trabalho grande, então nós temos essas enfermeiras que estão ajudando na gerência de todos esses trabalhos, e uma que está específica no Núcleo de Educação Permanente em Saúde. Então, elas não são servidoras que trabalham diretamente na Estratégia de Saúde da Família, as outras 5. Trabalham nos trabalhos desenvolvidos na estratégia, não numa unidade específica. Bem, o orçamento, o vereador Marcelo já citou o valor do orçamento ali. A senhora colocou realmente que algumas orientações foram dadas, né? Não concordo com as questões das dificuldades de contratação de pessoal, processos seletivos simplificados são fáceis de execução, né? A própria prefeitura já executou esse tipo de trabalho, então não entendo dessa maneira. A única questão que a gente sabe claramente são chamadas as prioridades. Ou seja, qual é a prioridade? Passarmos asfalto ou termos saúde pública? Construirmos banheiros que custam R$500 mil ou fazermos saúde pública? Enfim, isso é uma questão de prioridade que eu não vou discutir aqui, isso a população é que deve avaliar. Mas, como tudo, presidente, entendo que nós ouvimos, né, falar sempre é fácil, eu queria sugerir que a comissão fizesse um requerimento, ou a própria secretaria encaminhasse a documentação, já por solicitação simples, ou por requerimento, vereador Marcelo, que seria o seguinte: essa aqui é a portaria portaria 1717, de 12 de junho de 2018, onde descredenciam as equipes de Estratégia de Saúde da Família. Nesse descredenciamento, ele vem em todas as cidades. Muito bem. Do dia 10/7 de 2017 até dia 12/6, praticamente é um ano. Então, a prefeitura comemorou fervorosamente, né, o trabalho que o deputado Dimas Fabiano fez junto ao Ministério da Saúde para a liberação desses recursos, mas ela não soube utilizar para que pudesse ser feito mais saúde. A colocação que foi feita aqui nessa comissão é que houve orientação, seja do Estado ou do Ministério da Saúde, de que deveria ser feito, e aqui foi citado que existia um documento do credenciamento do tudo ou nada. Então, a primeira sugestão de requerimento é a cópia desse documento para essa comissão
dizendo que ele deveria ser feito ou não esse credenciamento. Aliás, desculpa. Sim, esse é um dos documentos. O outro documento é justamente a solicitação de credenciamento dessas 11 equipes, que até então, que eu me recordo, não são 11, foram 12 solicitações de credenciamento. Então, esse é o outro documento que eu solicito, que seja encaminhado cópia dos credenciamentos, como colocou a enfermeira Paula, começou em 2015, 2014, 2015, e houve habilitação em 2017. Então, a solicitação também é do documento para que seja verdadeira a fala, se foram 11 equipes ou 12 equipes, que foi solicitado ao Ministério da Saúde. O documento que relata que deveria ser credenciado tudo ou nada. Quais são os valores utilizados do Saúde em Casa, mas já foi colocado, Sim. não são utilizados para contratação de pessoal, pagamento de pessoal, e sim para manutenção, pode ser pago para aluguel, pode ser pago para luz, pode ser pago para água, pode ser pago para outros insumos. E também um documento que se refere que existe um tempo de 4 meses para a implantação, presidente. Nós precisamos também desse documento para averiguação de se é verdadeira a informação. Esses são os documentos que eu acho que precisam ter aqui, porque o que temos que fazer é lamentar realmente esse descredenciamento, e eu já falei isso, não quis me pronunciar antes, nós não teremos novas equipes estratégicas de saúde da família neste governo. Não serão implantadas até o final deste governo, vereador Jorge, a tão sonhada equipe de saúde da família do seu bairro, Varginha. Ou qualquer outra não serão mais abertas, porque esse processo é um processo que exige tempo, ele é trabalhoso, e poderiam, sim, ter sido implantados desde que houvesse as questões de prioridade, desde que não houvesse criação de cargo, desde que houvesse realmente, não houvesse corte de medicamento, ou, enfim, isso poderia ter sido feito a qualquer momento, escalonado, não às 11. Se a própria assistente diz que Pouso Alegre implantou algumas equipes e outras não, por que Itajubá não fez? Eu ouvi a colocação aqui claramente que Pouso Alegre fez isso. Itajubá não fez por quê? Qual é o documento que diz que teriam que ser implantadas as 11 de uma vez? Então, essa é uma questão importante para nós termos um esclarecimento aqui, se verdadeira ou não essas colocações. Novamente, eu digo que tudo é questão de prioridade, tudo é questão de trabalho, tudo é questão de gestão. Quando o vereador Marcelo pergunta nas questões de atendimento, vereador, a programação estava aí, ela foi feita. A ampliação era importante. A questão de qualidade também. Hoje, a gravação está lá, quem quiser ouvir, as queixas em relação à estratégia de saúde da família do bairro Reburjão foram várias dentro da Rádio Itajubá. Ou quem não quiser acreditar em mim e ouvir isso, pode ir ao Facebook e observar que estão lá nos grupos. Desde a marcação de consulta, questão de horário fixo, dia fixo, até o número de consultas fornecidas. É mentira? Está lá, para quem quiser ver. E as queixas também foram feitas lá. Então, assim, eu lamento a perda, afirmo, deixo gravado e registrado que nesses próximos 2 anos e 3 meses não serão abertas nenhuma estratégia de saúde da família credenciadas pelo Ministério da Saúde. Porque é moroso, porque exige tempo, e essa perda ela vai ser recuperada só em outra gestão. Dizer que nós estamos numa condição que temos unidades abertas, que nós temos outras unidades excepcionais, sim, e eu espero que isso seja ampliado, seja fortalecido. Se Pouso Alegre pode, por que nós não podemos? Peço, volto a repetir, nós precisamos destes documentos. Porque eu entendo o seguinte, o registro já está nessa casa. Mas eu quero realmente saber se é verdadeira essas colocações. Uma a gente já mostrou aqui que não é real. O Estado ele repassa o incentivo para atenção básica, mas para contratação e criação de equipe, não. O governo federal ele já repassa o recurso de incentivo da estratégia de saúde da família. E repassa o PIS de atenção básica também. E o PIS de atenção básica também, ele pode ser avaliado se ele pode ser usado para pagamento de servidor, sim.
Mas essa é a gestão. Essa é a prioridade. Ou se tem asfalto, ou se tem remédio. Ou se tem banheiro, ou se tem equipe estratégica da família. Ou se cria cargos, ou se abre mais contratações, ou nós vamos ter realmente, finalizando, queixas. E isso nós estamos falando só da atenção básica. Faço essa solicitação desse requerimento e desses questionamentos. Se for por requerimento, nós temos que providenciar para segunda-feira. Se for simplesmente a secretaria puder nos encaminhar via ofício, também nós queremos esses documentos para averiguação se é verdadeira essas falas. Obrigado, presidente. A secretaria gostaria de resposta? Será um prazer responder, primeiro, porque eu trabalho com a verdade. E segundo, mais do que ninguém, nós queríamos ter o credenciamento. Seria um credenciamento escalonado, porque, na época, quem foi na reunião em Pouso Alegre trouxe a orientação para o secretário fui eu. Quem elaborou o ofício pedindo o credenciamento das equipes fui eu, porque eu participava como assessora das reuniões, porque eu achava sempre importante. Eu não achava que nenhuma reunião não seria importante nas outras esferas de governo. Então, quem fez todo esse ofício fui eu. E, na época, trouxe a preocupação de 11 equipes. Por quê? Quando nós ampliamos, no início da gestão, as equipes de estratégia, nós colocamos dentro de um orçamento do que era viável e possível. Lógico, como eu disse, 11 equipes seria a situação ideal. Mas eu trabalho com orçamento, eu tenho outros questionamentos aos quais eu tenho que trabalhar. Quanto eu disse de Pouso Alegre, é que quando você olha a cidade de Pouso Alegre, o tamanho, o orçamento, a forma de Pouso Alegre, poderia ter mais equipes ainda. Tá? E eu só quis dizer porque ela conseguiu as duas, porque ela tinha colocado as duas, porque no governo anterior não havia colocado nenhuma equipe de PSF. E essa gestora que entrou, que é a Silvia, que é colega de trabalho da gente, fez o projeto logo que ela entrou pedindo 2 equipes. Para nós foi uma surpresa muito grande mesmo e uma decepção quando veio que nós tínhamos que credenciar, porque nós solicitamos 11 equipes, em cima de uma orientação que veio da superintendência, de que coloque 11 equipes, porque é o total que Itajubá precisa para ter cobertura de 100%, e você vai escalonando como era a regra antes da política nacional de atenção básica, que foi toda modificada. Ela foi agora editada, então teve mudança da regra. E aí foi a nossa decepção. E o credenciamento veio num ano que nós já estávamos com o orçamento todo realizado. E mesmo que nós tivéssemos 11 equipes, não se tem condição de fazer nenhum município. O senhor me desculpe, porque o senhor conhece o orçamento. Então, nós queríamos fazer um credenciamento escalonado, mas, diante disso, não foi possível. Nós vamos estar mandando todas essas orientações que recebemos para o senhor, para a comissão, para que fique aqui documentado as informações que recebemos. Só pelo tempo que temos, eu gostaria já de passar para o próximo assunto, ok? Que é o MAC, né, o TFD e a regulação, tudo bem? Tá, então fica a critério da secretaria. A apresentação dos slides. Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar a utilização do recurso MAC, o superávit de 2017. O que é o recurso MAC? Ele é um recurso vinculado, destinado à atenção de média e alta complexidade. Então, através da apuração, percebemos um superávit de 1.982.104,94 centavos. E fizemos propostas aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde
de utilizar o superávit nas cirurgias de catarata, nas cirurgias de alta complexidade e para pagar extrapolamento. O extrapolamento, a partir do momento que Itajubá se torna pleno, ela é responsável pelo extrapolamento de cirurgias que acontecem no hospital. Então, no hospital e Santa Casa, nos prestadores. Então, temos que pagar o extrapolamento de pacientes do município de Itajubá. Então, após a aprovação no Conselho, foi utilizado o superávit com essas propostas. Nossa proposta foi utilizar para cirurgia de catarata 360.857,80, na alta complexidade 870.717,60, e o extrapolamento, nós iríamos pagar, o extrapolamento de 2015 já havia sido pago e o restante do extrapolamento de 2016. Essas propostas foram feitas baseadas na fila represada que a gente tinha de cirurgias de catarata de alta complexidade. O superávit era de 1.982.000, então ainda temos 150.529,54 do superávit. As cirurgias de catarata, quando foi proposto para o Conselho Municipal, tínhamos 127 pacientes do município de Itajubá, além dos pacientes da microrregião. Então, a proposta era atender pacientes. Tá indo. A proposta era atender os pacientes de Itajubá e parte da microrregião. Então, com o recurso aprovado, nós conseguimos atender 286 pacientes. Até agora, o recurso utilizado foi de 342.427 e 18 pacientes ainda estão em atendimento. Até o presente momento, toda a fila de cirurgia que estava represada, a gente autorizou, até abril de 2018. E conseguiu autorizar outros pacientes. Agora, temos mais 173 pacientes aguardando cirurgia que deram entrada após o mutirão de catarata. Para justificar a utilização do recurso nas cirurgias de alta complexidade, em abril de 2018, tínhamos pacientes aguardando cirurgia cardíaca desde 7 de 2017, por causa do extrapolamento do teto físico e financeiro. A micro de Itajubá recebia até 2017 um recurso de 108.887. A partir de 2018, esse recurso passou a ser de R$ 150.102, mas porque alguns procedimentos que antes eram pagos por produção, agora estão incorporados no teto do município. Então, os procedimentos de revascularização, que antes eram pagos por produção e poderiam ser realizados sem depender deste dinheiro mensal, agora eles fazem parte do teto do município. Então, nós tínhamos esse cenário, que é realizado e o que é pago. Nós pagávamos o montante mensal total, que era de 108.000. No entanto, todos os meses nós realizávamos quase o dobro do que era pago. Portanto, não conseguíamos autorizar a cirurgia eletiva, porque a urgência extrapolava toda a cota que a gente tinha pactuado em Itajubá. A alta ortopédica, também tinha pacientes aguardando desde 11 de 2016. O recurso da alta ortopédica
ultimamente, ele é insuficiente para a realização das cirurgias. Nós recebemos um recurso de R$ 20.998 mensal para atender as 15 cidades da micro. Muitas vezes, um procedimento de alta ortopédica chega a custar em torno de 19 mil. Então, como esse montante é dividido per capita, algumas cidades não possuíam cota para realizar, às vezes, a cirurgia. Então, eles conseguiam realizar uma cirurgia de alta ortopédica por ano. Então, com essa proposta, ela foi discutida também com os municípios vizinhos, e eles pediram para colocar o dinheiro na alta cardíaca, na ortopédica e na catarata. Em relação ao extrapolamento, ele vem da deliberação CIBSUS de 1024, de 7 de dezembro de 2011, aonde ele aponta como deve ser apurado o extrapolamento, as regras para apuração, e é colocado que o município, ao se tornar plena, ele deve pagar o extrapolamento de população própria, seriam os moradores de Itajubá, e foi pago a parte de AH de média complexidade. Então, o extrapolamento de 2015 e de 2016 já está pago. Isso. Consigo voltar a apresentação para vocês olharem? Não? Isso foi a utilização do recurso MAC do superávit de 2017. Foi solicitado também o superávit de 2018, até o momento, só que a pactuação ela é anual. Então, eu só consigo estipular o superávit no final do ano, porque se eu não cumpro a meta mensal em um mês, eu posso cumprir no mês subsequente. Então, a apuração do superávit de 2018 é no final do ano de 2018. Ok. Vocês gostariam de dar continuidade para falar do TFD? Depois a discussão final, por causa do tempo. Senhor presidente, eu queria pedir só para fazer algumas perguntas sobre esse assunto, que eu vou precisar sair. São coisas simples, se o vereador puder permitir. Eu só queria fazer algumas perguntas. E deixar aqui a sua pergunta, talvez não tenha uma resposta em mãos também. Se eu permitir, pode ser, vereador? Se você puder colocar a apresentação novamente, por favor. Um dos últimos slides, você colocou 2015, 2016, o gasto com a média complexidade. De extrapolamento com a média complexidade. Só a média ou a alta? A alta complexidade, ela está sendo estudada pela Câmara de Compensação. Então, a gente não pode pagar, por enquanto, a alta complexidade. Então, é o extrapolamento de média complexidade. Bem, então aqui, cirurgia de alta complexidade, foi utilizada para atendimento de alta complexidade. Esse recurso não foi utilizado para pagamento nenhum de pacientes que foram internados pelo pronto-socorro. Esse recurso da alta complexidade? Sim. Ele foi utilizado para pagamento de pacientes eletivos. Eletivos. Isso. Muito bem. E quando a gente paga a alta complexidade, apesar da produção passar no sistema normal do DataSUS, nós temos que bloquear a EH para ela não constar como duplicada. Então, o que eu paguei não vai constar como Câmara de Compensação. Então, já está pago pelo município, ele não é computado duas vezes. Ele é computado como produção, mas uma produção paga. A maioria desses pacientes são de Itajubá ou são... São pacientes de Itajubá e da micro. A porcentagem é mais ou menos 56% dos pacientes são de Itajubá.
Só que, em reunião com os outros gestores, nessa parte do extrapolamento, da parte da alta cardíaca, foi decidido por autorizar os pacientes, independente da população, pela necessidade dos pacientes. Hoje, até outubro, todos os pacientes da cardíaca foram autorizados. Eu só tenho fila nos pacientes com novas solicitações. Vamos lá, se eu entendi, você está dizendo que esse recurso que pertence a Itajubá e a micro foi utilizado mais para atendimento na micro, mas, pela sua fala, foi autorizado para atendimento dos pacientes, independente do que estava na fila. Isso? Não, eles estão na fila. Eu não, independente da população per capita. Então, se eu tive um paciente de Brasópolis, que ele estava com uma solicitação, ele foi atendido. Eu não fiquei estipulando se dos 670, quanto era para Itajubá, quanto eram para os outros municípios, devido à gravidade da situação. Pois é, mas a gravidade da situação, ela vai depender de quem está sentindo. Então, a minha pergunta não é nem essa dessa situação, ou seja, atendi o de Brasópolis. Na verdade, eu estou querendo dizer... Eu não deixei de atender ninguém de Itajubá com essa É o que eu estou querendo dizer. Não deixei de atender ninguém de Itajubá. Ao contrário, o que eu estou querendo afirmar. Você atendeu todos de Itajubá, isso? Todos de Itajubá e todos da micro. Tudo bem, mas você tem essa numeração em separado, ciente que existe recurso de outras cidades. Ciente. Tá. A autorização veio de onde? Da regulação. A autorização veio de onde, a partir do momento que você é um município que tem gestão plena e o recurso de Brasópolis é de Brasópolis, de Pedralva é de Pedralva, e assim, a autorização veio de quem? Isso foi um estudo que a gente fez na regulação, com o Conselho e com os municípios, para entender o que a gente achava necessário realizar. Então, mas você falou que foi um estudo. A autorização veio de quem? A pergunta o Departamento de Regulação que autoriza as cirurgias. Da onde? Então, de Itajubá e da micro. Então, de cada micro, a micro autorizou, cada cidade autorizou vocês utilizarem o recurso. O recurso. Tudo bem. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Ou seja, esse recurso foi autorizado. Se o dinheiro é de Brasópolis, é de Brasópolis. Você não pode fazer essa definição nem pelo Conselho Municipal de Saúde de Itajubá. Não. Tá. É que... A outra pergunta seria a seguinte: quanto foi gasto em cardíaco? Até o momento? Desse de 2000, esse 1 milhão e pouco lá que você colocou, quanto disso foi cardíaco? 670 mil está empenhado em cardíaca. Volta lá para mim, lá no slide. Por favor. É o outro, não, é aquele que tem um valor de quase 2 milhões. Ao contrário. Aí. Tá. 670 mil foi empenhado em cardíaca. 670 mil. Eu vou, talvez 200 ali sejam ortopédico. Né? Isso no ano? No ano. Tá. Se 200 são ortopédico e você recebe 20 por mês, você não utilizou para fazer nada a mais do que já vinha vindo. São 240 mil no ano? 200, além do dinheiro que é gasto no mês. Então, Esses 200, ele é de superávit. Além da pactuação, eu utilizei 670 mil para cardíaca e mais 200 para ortopédica. Eles estão empenhados. Na verdade, ainda nós temos mais recurso ainda. Só deixar claro para quem está nos ouvindo, nós temos mais recurso ainda. Ou seja, já havia dinheiro para aplicação em cirurgias cardíacas e cirurgias ortopédicas. Dinheiro insuficiente, sim. Quanto desse dinheiro foi destinado às ressonâncias magnéticas? Eu só posso utilizar esse dinheiro para pagar procedimento SUS. Nenhum prestador meu aceitou fazer ressonância magnética por preço SUS. Então, eu não aceitou. A Magsul já não faz procedimento somente pela PPI. Ela não aceitou fazer além do que é o pactuado. Ela aceitou fazer cintilografia com o superávit que a gente tinha apurado em 2016. Em 2016, realizamos as cintilografias pela Magsul e conseguimos acabar com a fila de cintilografias. A ressonância,
eles só aceitaram realizar o que estava pactuado. Além daquilo, que é a nossa contratualização, eles não aceitaram fazer. Muito bem, mas a sua fala está equivocada. Esse recurso ele pode ser, sim, utilizado para contratação e compra fora preço SUS. A questão do preço SUS é simplesmente quando você abre o credenciamento direto, mas você pode licitar, sim, pactuado junto ao Conselho Municipal de Saúde, tá, valores além de preço SUS. Então, não é verdade que você só pode fazer compra de exames ou consultas ou procedimentos preço SUS. Isso não é real. Então, por favor, nós consulte. temos orientações e depois eu posso até mandar para vocês. Existe uma portaria e orientações do COSENS falando que a gente só poderia pagar o preço SUS caso contratasse outros serviços. Além, a gente poderia, por outros valores, a gente, com esse recurso, só até o limite do preço SUS. Pode encaminhar, mas a informação que nós temos é justamente isso, você abrir licitações, tá, para poder esse tipo de trabalho também. Então, só se fosse com recurso próprio. Esse é um questionamento que a gente tem feito e a gente pede muita ajuda de vocês, a deputados e tudo mais, porque nos ajudaria e muito. Porque quando você pega uma consulta a preço SUS a R$10, é inviável, nós não conseguimos. Agora, queríamos ter uma média, como o consórcio tem a média. Esse é um outro questionamento que a gente precisa levar para que haja mudança nas outras instâncias, porque aí a gente não consegue, naquilo que eu estou com dificuldade, conseguir me socorrer. Então, é mais um documento, presidente, que pode ser encaminhado. Eu vou pedir desculpa até ao Jorge, que eu comecei a perguntar, e eu preciso ir também. Deve ser encaminhada para a comissão, porque a informação que nós temos é que pode ser feito isso também. Mas é muito claro o seguinte, nós pedimos o empenho, vereador Jorge, da Secretaria de utilizar esses recursos para exames especializados que estão aí realmente parados há muito tempo. Isso é necessário e isso pode ser feito, dentro do diálogo e dentro do trabalho. Mas eu agradeço e peço licença que eu vou precisar sair. Eu só vou completar que no superávit de 2016, nós tínhamos programado para exames e consultas SUS, com esse dinheiro, nenhum prestador de Itajubá, nem de fora, quis fazer uma proposta para os exames SUS. Tanto que existe até um credenciamento de ultrassonografia aberto e nenhum prestador quis. Obrigado. Só mudar a relação aqui. O TFD é um tema de interesse do vereador Jorge. Se o senhor quiser aproveitar esses 30 minutos para o senhor já começar a discussão, fica à vontade. Senhor presidente, a todos por presente. Eles apresentaram um relatório do TFD. Eles apresentaram aqui um TFD. Eu só pergunto, por que não seguiu o estadual? Porque o que vocês apresentaram aqui, vocês estão ferindo de morte a lei federal, o TFD. Então, aonde que o paciente está fazendo tratamento fora, ele não vai ser pago porque ele está morando lá. Por que ele está morando lá? Nós temos um caso sério aqui, do caso do Dionísio. Nós questionamos, não só ele, como outros. O senhor Carlos, que é de Itajubá, a secretaria não cumpriu o papel dela, de acordo com o TFD aqui, nacional, não de vocês, me desculpa, não está cumprindo, em 4 itens, o nacional. Então eu proponho, vamos seguir o que está aqui, o nacional, o estadual, o municipal está ferindo de morte, está arrochando os nossos pacientes, porque o senhor Carlos foi fazer tratamento em Pouso Alegre, daqui ele teve que ir lá para acelerar o processo de oncologia. Aqui não cumpriu. Aí teve que ir lá. Mas você não pode receber porque você fez lá. Aonde está escrito que eu li 1000 vezes esse TFD e não vi. O Dionísio, ele está fazendo um tratamento em São Paulo, ele tem direito no TFD e não é pago para essa gestão, que é uma vergonha. Isso é desumano que estão fazendo com esse cidadão. A lei fala que ele tem direito de receber. Aí, vereador Marcelo, vai no Nilo, o secretário, não, é o jurídico. Vai no jurídico, o jurídico fala que é o Nilo. Estão brincando de ping-pong, usando o usuário, é um desrespeito muito grande. Inclusive,
a pasta da saúde é do senhor Nilo. Ele tem que cumprir o que o TFD determina. Esse cidadão e todos aqueles que estão têm que ser pagos. Porque o que vai fazer o tratamento fora, ele tem direito em R$ 8,40. Eles pagam 5. Vocês da Secretaria de Saúde estão desrespeitando o cidadão. Vocês estão forçando o cidadão a pagar o tratamento dele. E isso, vocês podem achar que não, até para não ter um desgaste maior de um lado do outro, eu estou propondo a gente pedir na Polícia Federal uma intervenção na saúde, para não ter muita discussão, se eu estou certo, vocês estão errados. Porque a lei é clara. O município, é vedado ao município cobrar do paciente, acompanhante, qualquer valor referente ao transporte ou alimentação, podendo o município, talvez vocês não considerem, infrator, ser desabilitado em consonância com a 996 e a Lei 8080. Os princípios da Lei 8080, essa gestão não está respeitando, não só essa não, a passada também, esse governo, ele não está respeitando. E parece que a secretaria não importa com isso aqui, que a lei fala. Então, para não ter desgaste, senhor presidente, sabe, a gente fica com desgaste, faz, não faz, é um, é outro. Vamos solicitar uma interferência federal na saúde em Itajubá, para nós limpar isso, né? Se a gente está certo ou vocês estão certos, porque a lei é clara, vocês não estão respeitando a lei. E provo que esse negócio que vai, se me permite, senhor presidente, ao desgaste do paciente. O paciente está perdendo a voz, está em tratamento, questão do pulmão, mas não tem respeito ao cidadão. Jorge, bom dia. Algum está ligado aí? Isso é a voz dele falando, hein? Não tem condições. Está tendo. Então, o cidadão falando. Então, até isso ajuda, não dá para colocar, não é maldade deles não, viu? Então, o que está acontecendo? É um desrespeito muito grande. Nós temos que entrar na justiça. Nós temos cidadão, como vocês ferem aqui, esse coisa, vocês têm que ver o que esse programa oferece do TFD. Sabe o que é o tratamento fora do domicílio? E nada está contemplando nesse TFD de vocês aqui. Então, infelizmente, a secretaria, a lei federal, né? Eu gosto de seguir muito a lei federal, que eu sou muito... É de responsabilidade do município de origem os gastos excedentes com os deslocamentos do paciente e acompanhante ao tratamento fora do domicílio. É vedado ao município cobrar do paciente, estão fazendo. Quais são as responsabilidades do município? Os municípios têm, a responsabilidade do município de origem são as despesas com o deslocamento do paciente ou acompanhante e de volta até o aeroporto mais próximo. As despesas com alimentação e pernoite do paciente ou acompanhante para o TFD fora do estado. Alertar o paciente e acompanhante que no local de destino não será fornecido nenhum tipo de reembolso. Eles lá fora não têm que reembolsar, quem tem é o município. O setor municipal de tratamento do domicílio providenciará atendimento do paciente junto à unidade de assistência social, que vocês estão cobrando o paciente, tá? Mas quem acaba marcando lá fora é o paciente, é a responsabilidade da secretaria marcar a data, horário e local do atendimento. Isso não acontece no nosso município, infelizmente. Não é de agora, não, viu? Nunca tratamento fora, nós que temos lá marcar para fazer o tratamento. Então, vocês me desculpam, esse aqui vocês estão ferindo, providências serão tomadas judicialmente,
essa casa, eu espero que faça isso, passar para o jurídico, avaliar e comparar o que a lei federal manda. O TFD municipal, com todos os trabalhos, muita coisa que eu achei interessante vocês colocar, mas o principal está sendo ferido. E como é que vai ficar o TFD desse paciente, Dionísio? Eu gostaria de uma resposta de vocês. Outra, eu tenho comigo outros pacientes também, que é 8,40, vocês estão pagando 5, não é de hoje. Então, quer dizer, esse TFD agora é feito para melhorar. Melhorar o quê? Se nós temos que cumprir a lei, porque a lei federal, vocês me desculpam, até essa casa aqui precisa aprender. A lei federal não é para ser discutida, é para ser cumprida. E a secretaria, infelizmente, não está fazendo. Porque a situação desse cidadão, nós temos que entrar na justiça, é uma vergonha. Faz quantos? 1 ano e pouco? 1 ano. Né? Espero também, quero completar aqui, esse pessoal está aqui, eu não estou utilizando para o secretário Nino falar que eu estou perseguindo ele, ele foi maldoso, depois ele ouviu a verdade que aconteceu, que eu não tinha nada a ver com o caso, ele foi maldoso tentar me prejudicar nas redes sociais, mas graças a Deus o pessoal me conhece o meu caráter. Eles estão aqui porque a dificuldade deles é grande, então nós não estamos usando o sofrimento deles, vereador, como a gente foi acusado, de eleitoreiro, provar, não. Aqui não é para discutir o atendimento dele. E logo depois, isso aí, que eu acho que é simples, eu quero ver a questão da regulação. A sua fala no início, Gorete, por favor, você falou que ela é do controle e avaliação? Você falou no começo? Controle e avaliação. Então, o controle e avaliação é que libera exame, essas coisas. Não é médico mais? No meu época era médico. Não, você está falando que ela é controle e avaliação. Nós temos 3 médicos reguladores dentro então, do departamento. São o controle de avaliação, os médicos, né? Não, existe uma equipe do departamento. Quem dá a autorização são os médicos. Eu quero só responder para o senhor, Jorjão. O TFD em Itajubá não tinha nenhum protocolo. Esse ano, nós criamos o protocolo para realmente conseguir adequar o TFD. O nosso protocolo foi inteiro baseado na portaria 55, que é a portaria ministerial do TFD. Esse TFD, quem tem direito, são os moradores de Itajubá. Como você falou que a gente está ferindo no TFD, ao citar que são moradores de Itajubá, e isso não está sendo ferido. O protocolo ele foi criado agora, baseado na portaria, e ele foi implantado a partir deste mês. Em relação ao repasse de R$5 que acontecia, ele veio para corrigir esse repasse, e a partir deste mês, como ele foi aprovado agora no Conselho, ele vai se adequar aos valores estabelecidos. Por isso ele está aqui. Não quer esse protocolo, então, é para dar uma sustentação para a gente conseguir alinhar todos os procedimentos de TFD. Você deve estar sabendo muito claro que essa correção não justifica, porque se ele já existe, vocês não cumpriram. Agora eu vou mudar, que não é mudar não, é seguir o que está aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vocês têm que seguir o que a lei determina, não é que vocês mudaram. Aí eu te pergunto, desde 2012... A gente não veio mudar, a gente veio adequar. Não, adequar. Se ele já é adequado desde 99, vocês vão adequar o quê, municipal? Arrochando o paciente? Não. Desculpa. Se você está falando, por que você não colocou que é de responsabilidade do município? Não está no TFD de vocês. É vedado cobrar do paciente? Não está. Vocês não estão orientando, então vocês não estão adequando. Agora, essa adequação não justifica vocês passar por uma lei federal. Jorjão, vamos entendeu? lá. Nós só completando. Desde 2012, foi corrigida a portaria, que era R$5, ela foi para R$12,40. Aqui vocês falam que o paciente não pode passar lá. Na portaria, na lei federal, não fala isso. Vocês estão obrigando. Então, vocês me desculpem, nós vamos ter que tomar providência mais enérgica. É o que vocês fazem, é isso mesmo. Então, por isso, senhor presidente, eu não quero nem entrar em desgaste com a equipe, nós fazemos um requerimento que é a Polícia Federal para uma interdição na saúde em Itajubá. Porque o desrespeito é muito grande, o cidadão está pagando para fazer o tratamento
Inclusive, vocês concordam muito, eu acho bacana isso, vocês sabem que eles conhecem prevaricação, né? Vocês estão infringindo a lei, isso aqui dá da cadeia. Então, nós vamos mandar isso aqui para o Ministério, a Polícia Federal, para tomar os devidos procedimentos, para nós não ter desgaste, sabe? Eu estou certo, vocês estão errados? Vamos responder. Jorge, vamos lá. São vários aspectos que a gente precisa fazer. Quando você cria um protocolo, quando você cria um fluxograma, você tende a organizar o serviço para que nós façamos o mais correto possível, baseados em lei. Nenhum documento é rígido, estático. Ele é flexível e dinâmico. Criamos agora um protocolo, qual não existia, diante de vários problemas que estavam surgindo, em que não havia uma regra para todo mundo. Toda regra tem exceção, claro. Quando você diz isso, a função de vocês, e eu fico feliz de estar aqui, é isso. A casa está aberta, vamos sentar. Você está dizendo da lei federal. Nós olhamos a lei de TFD, da qual nós seguimos aqui, que está aqui. Você está dizendo que tem essa lei federal. Então, nós vamos pegar, vamos olhar. E quando você diz, eu tenho que passar para o jurídico, tudo que se faz ali, eu tenho que olhar lei e olhar um parecer jurídico que me dá respaldo. Então, isso é fato. Se você perguntar o que eu quero, o que eu mais amo na vida é o meu trabalho. E o que eu quero era ter um orçamento que eu vou e brigo em outro lugar, para cada vez mais eu poder estar ajudando melhor mais a população. Porque eu também sou do SUS, eu não tenho plano de saúde, eu sou SUS. Certo? Eu trabalho e vivo pelo SUS e amo o que eu faço. Agora, quando você falou do Dionísio, o Dionísio foi um funcionário nosso que deu a vida pela saúde. Ninguém mais tem amor do Dionísio ali do que eu. Eu cuido do Dionísio. Só que tem regras a cumprir. E eu não posso infringir algumas regras. Então, quando ele mudou, e hoje eu mostrei tudo isso para o ele foi para São Paulo, está residindo lá, com residência fixa lá, porque o tratamento de transplante, ele tem que ficar próximo. Porque eu ainda falei para ele, Dionísio, se eu pudesse, eu pego um helicóptero, porque a hora que falar assim, saiu o seu transplante pulmonar, você tem que estar em 2 horas, eu não sei o tempo que ele tem que estar no hospital. Então, hoje, nós ajudamos o Dionísio, estamos ajustando, tem alguns erros. Hoje mesmo eu conversei com ele de manhã, porque eu troco mensagem com ele todo dia, incentivando a ele a não desistir. 19 pessoas que tem na frente dele. Eu falei, Dionísio, são 19, faltam pouco, segue em frente, porque eu sei a dor dele de estar fora, eu sei a dor dele estar longe. Hoje já foi medicação para ele. Agora tem que ir a fita, autorizei as fitas, porque eu sei da dificuldade, até para ele sair da casa onde ele está, para ir se colocar em outro lugar. Só que não foi possível o TFD, porque o TFD, juridicamente, nós tivemos uma paciente que em 2013, a Marli Espócido, eu não esqueço, ela foi morar em Bragança Paulista para fazer praticamente o mesmo procedimento que o Dionísio fez. E hoje ela está transplantada, eu recebo o relatório direto dela, feliz da vida de ver que ela está bem. Ela morou em Bragança. E quando ela foi para Bragança, eu fui questionar, em termos de lei, se eu poderia passar o TFD para ela. E o questionamento foi, o TFD é o sair, ir e voltar. Então, tem regras. Eu queria que essas regras não existissem, porque o Dionísio é de Itajubá. Ele é da secretaria. Ele deu uma vida, ele carregou tanta gente, e ele precisa desse atendimento. Então, infelizmente, não foi possível. E eu segui o que a lei pediu. Eu não estou indo contra e nem porque eu não quero. Porque se me dizer que você pode fazer isso, eu vou querer fazer, da melhor maneira possível. Então, isso que eu queria que você entendesse. Vou pegar essa lei federal, nós temos aqui a lei que a gente segue, porque, antigamente, é um outro questionamento que eu gostaria que vocês fizessem com os seus deputados para nos ajudar, porque as mudanças de leis, elas são a nível de Estado e federal. Nós, secretários, vamos nas reuniões em Belo Horizonte, amanhã eu estou em Alfenas, para levantar vários assuntos para levar para a mudança, mas os deputados podem nos ajudar. Hoje, o governo federal não dá 1 centavo de TFD para ninguém.
Antigamente, o dinheiro, recurso que era do TFD, ele mandou para a hemodiálise. Só que a hemodiálise hoje, que na época, quando esse dinheiro foi migrado do TFD per capita para a hemodiálise, era um início de um trabalho de hemodiálise em que tinham poucos serviços, então era muito dificultoso. Isso não voltou para o TFD. E o que eu busco enquanto secretária? É buscar política pública para trazer o máximo de serviço de TFD para que o meu paciente não saia daqui. Tem tratamentos que eu quero que ele faça aqui. Por exemplo, nós estamos lutando pela oncologia. Porque não dá para ficar oncologia. Eu estou em Poços, mas é muito sofrido. É um tratamento que eu sei, porque a minha família, eu vivo isso na minha família. Então, eu sei a dificuldade que é quando eu posso ter o serviço aqui. Então, nós temos que trabalhar com políticas públicas para que tragam mais serviços especializados quando se tem capacidade instalada. Itajubá hoje tem capacidade instalada para oncologia. Itajubá hoje está fazendo transplante. Agora, alguns transplantes ainda nós não temos, que é o pulmonar. Imagina a dificuldade de você viver o que está vivendo, ainda ter que morar fora, como se fosse um estrangeiro. Porque é um morar fora. Então, eu peço para você o seguinte, a porta da secretaria, eu sempre falo, problemas nós temos inúmeros, conflitos nós temos inúmeros, são os problemas e os conflitos que, sentando juntos, querendo resolver e não atacar, a gente consegue andar. Então, você com o seu conhecimento, pega o seu material, vamos sentar numa mesa de reunião e vamos discutir. E se tem melhorias para fazer aqui, façamos. Porque o objetivo nosso não é atrapalhar e nem tirar. É eu ter para dar e dar de forma que eu consiga dar para a maioria. Então, se há possibilidades aqui de alguma mudança, que façamos e vamos melhorar. Porque o meu objetivo nosso, como o seu, é cuidar do munícipe nosso, é cuidar do nosso paciente. Então, vamos começar. Nem sempre a gente consegue. Então, eu quero te dizer que eu estou sempre aberta à discussão, eu sei ouvir crítica, eu sei acolher, sei dos problemas inúmeros que nós temos, mas nós estamos abertos para mudar, porque vocês e nós temos que ter a mesma visão, cuidar da população da melhor maneira. E nós estamos errando em muitas coisas? Estamos errando. Eu não sou perfeita, a secretaria não é. Achamos que esse é o caminho. Eu não tenho medo e nem vergonha de falar, olha, esse caminho que nós achamos não é o melhor, temos que corrigir aqui, aqui, aqui. Vamos corrigir e vamos para o outro lado. Ótimo. E aí a gente cresce, Jorjão. É assim que a gente consegue melhorar e a população ser assistida. Ameaçar, como está falando, não é ameaçar, não. O problema é que vocês não estão tendo este diálogo. Então, nós vamos começar, certo? Paga o rapaz do TFD, que está a lei aqui, que garante isso. É o TFD. É o mesmo seus. Ou será que os seus é diferente? Aqui fala o TFD que o governo, o jurídico não quer entender, o Nilo não quer entender, vocês não querem entender. É lei, paga lá, ué. E outra, esse é um assunto. Essa senhora aqui, ó. Essa senhora aqui, faz 5 anos que ela está para receber o TFD dela, que é portadora de câncer. Hoje ela está num bom lugar, graças a Deus. Não desejava isso para ela, morreu. E não foi pago há 5 anos atrás. É esse governo que está aí. Então, quando eu falo, não é perseguição, é diálogo qualquer tema, mas não está tendo. O jurídico falou com as próprias palavras dele, que o problema do TFD é a pasta do secretário de saúde. Aí vai no secretário de saúde, não, é o jurídico. Estou mentindo, menina, que você teve lá? Ela teve lá, ó, filho de Dionísio. A assessora minha tinha comigo que o jurídico falou, nós estamos brincando. Então, para não dar desgaste, Gorete, não é maldade, não, vamos chamar uma intervenção federal. Aí nós vamos ver. Eu estou mostrando o diálogo, vocês não querem ter. Então, teimando. A lei é bem clara. Paga o direito dele. Paga o dinheiro dessa Conceição, que faleceu há 5 anos, vamos pagar. Paga do Vanderlei, que faz tratamento de transplante do rins em São Paulo. Paga para o pessoal que está aqui, oncológico, vocês estão pagando R$5. A oncologia, R$49,50, que era para ser corrigido esse ano, não foi ainda. Se foi, me desculpa, até a última data eu não tenho. Então, eu sou muito severo, às vezes, nas minhas colocações, mas eu sou de diálogo. E eu estou tentando diálogo faz 1 ano com a questão do Dionísio. Então, por favor, se quer fazer, paga, não vai dar problema não, vocês estão cumprindo a lei, não vai pegar o Nilo em nada, porque ele está pagando o TFD, que a despesa é responsável,
A despesa excedente é responsável do município. Nós não podemos regular isso, a lei fala. Vamos ter essa compreensão quando está falando, né? Para ver, vamos pôr em prática tudo isso que você falou, que eu acho bonito, mas põe em prática, está claro aqui, ó. Nós aguardamos né? você para uma reunião lá na secretaria. Que a secretaria agora passa a fazer, quando nós tivermos, vocês estão pedindo TFD, documento, perfeito, mas vocês marcam, não o paciente. Porque até hoje, é os pacientes que marcam. Aí vem exigindo uma coisa do paciente. Então, se nós, como você está falando, vamos seguir o que está a lei aqui, esquece esse TFD, vamos seguir o que está aqui, só isso. O que ele está impedindo aqui que vocês fizeram? Nenhuma coisa. E o contrário, vocês estão infringindo o que aqui diz fazer, não está fazendo. Tem essa compreensão. Faz um ano que o rapaz está, ele está perdendo a voz, ele está lá porque ele está em tratamento, ele tem que ficar lá. Tem documento na secretaria, o qual o secretário disse que não recebeu, e recebeu, eu tenho cópia. Nós temos do Vanderlei, tem do Rogério, que ele está fazendo transplante de MGA, do rins. Ele estava lá, faleceu também. É um dinheirão dele, R$166. Não pagam. Ô, gente, põe um cartaz lá, ó, direito, como vocês estão colocando, nota 10, ó, direito do paciente, esse, deveres do paciente, esse. Porque até hoje que eu conheço, todos eles andaram direto, correto, todos. E a secretaria, temos 5 elementos, 5 cidadãos que não estão cumprindo. Aí eu só enxergo uma situação, Polícia Federal, que não é bom para nós. E outra, desabilitação, estão cobrando do paciente. Dá para entender? Vamos, razoável, como você falou, vamos colocar, nós estamos cobrando. É direito, vamos pagar. Porque quando a gente deixa de pagar, vai virando uma bola de neve. Ele faz 1 ano. E eu estou acompanhando desde o início. E não fui atrás deles também não, viu? Eles me procuraram porque eles sabem o que a gente quer. Porque eu não uso nenhum paciente para tirar proveito nenhum. Eu amo Itajubá, eu sou de Itajubá e quero o melhor. Tanto é que eu sou do dia 19 de março. Mudamos o feriado, né? Mas dentro da lei. Mas eu amo Itajubá, eu amo o meu povo. Eu sempre batalhei para isso. Não é vir falar aqui agora, o cara está pressionando, está magoando eu. Para com isso. O que ele fez eu não gostei. De pôr nas redes sociais, que vieram procurar, e, Jorge, nós conhecemos você. Eu não tô, a minha fala aqui, quando foi esclarecido, jamais eu falei dele, e gosto dele, sempre falei isso para ele. Nós temos que trabalhar em conjunto, sim. Então, nós temos um desafio muito grande agora, para fazer isso. Se você me permite, só para aproveitar que a pauta e a regulação, que eu falo muito, nós precisamos rever isso aí na regulação, fazer a pactuação integrada da cirurgia eletiva. Falaram em ortopedia aqui, eu estou com um lá faz 2 anos, que ele estava andando, quando vê, passou de muleta, o médico falou para ele, você não vai andar mais, se não fazer a cirurgia, é eletiva. Então nós temos que achar um mecanismo, se Itajubá não quer fazer, a secretaria tem o dever, de acordo com a lei 8080, né, o pacto integral de dar atendimento. Estou com 2 cidadãos aqui também que quiseram vir, você me permite? Ele está 1 ano e meio para tirar a bolsa. 1 ano e 8 meses, né? Ou 1 ano e 8 meses, Biagino? Que nós estamos lutando, e ele procura o meu gabinete. A Paula, nós já conversamos até sobre isso, Paulo. Há mais de 6 meses. O senhor Antônio Balbino, já conseguimos marcar para ele a cirurgia para o dia 30. Vocês precisam liberar para ele fazer, por favor. A cirurgia do Antônio Balbino já está liberada. Quem não tinha liberado o senhor Antônio Balbino foi o cardiologista, porque ele ainda não poderia operar. Ela foi liberada. Nós já tentamos entrar em contato várias vezes, não conseguimos por telefone, e a secretária do Dr. Celso Teixeira já deixou o recado com o senhor, falando do dia da cirurgia. Então, a do Antônio Balbino está correta. Está aí a resposta, não encontraram o senhor, não conseguiram. Dia 30 já está autorizado a cirurgia do senhor da hérnia, certo? E depois gostaria que vocês olhassem, por favor. Havia sido autorizada no começo do ano, só que o cardiologista disse que o senhor Antônio Balbino não poderia realizar a cirurgia naquele momento. Por isso, a cirurgia dele estava autorizada e não havia sido realizada. Vai fazer agora, dia 30. Beleza? Olha com carinho, por favor, o do Antônio Biagino. Verifica. Certo. E tem outros também que eu já mandei para o secretário, outros,
E nós vamos ter que sentar, Gorete, nós temos que ver, para ver essa questão da regulação de acordo com a lei, né, com a lei federal 1559. Tem coisa, no meu ver, não está correspondendo o que a regulação está fazendo. Porque se nós temos uma demanda, nós somos gestão plena, hospital que não tem, nós temos que fazer pactuação com outro hospital para fazer. Seja ele, Paula, em outros tipos de cirurgia, né? Por exemplo, outro gravíssimo que aconteceu, aproveitar que estamos falando aqui. A senhora Amélia, ela estava desde 2006 para fazer a questão do útero, cirurgia. Aí foi demorando, aí abaixou de vez tudo nela, coitada. A salariada, senhor vereador, ela teve que fazer um empréstimo, ganhando um salário mínimo, pagou 6 mil para fazer a cirurgia de última hora. E o jurídico da prefeitura, ele colocou que não foi negligência do sistema. Foi sim. Eu ainda falei para ele. Foi negligência do sistema, porque como é que deixa chegar uma situação? Por isso que eu acho, Gorete, acho interessante essa discussão, esse canal você está abrindo, nós vamos procurar ele, é para nós ver a questão da regulação, o que pode, se não pode aqui, tem que fazer, porque a Constituição fala que a Lei 80, nós temos que ter o acesso, a Secretaria tem que proporcionar o acesso ao paciente. Eu entendo, eu quero dizer para você o seguinte, é que hoje os hospitais, nós temos que, nós estamos numa discussão, eu estou no Comitê de Urgência e Emergência, Rui, amanhã eu estou na comissão temática, eu faço parte do comitê, porque aqui o único hospital que está na rede de urgência e emergência é o Hospital Escola. Então fica complicado, o nosso maior prestador está na urgência e emergência e ter o eletivo. Agora, nós estamos tendo que mudar, porque do jeito que está, não está. Estamos buscando para que a Santa Casa também entre na urgência e emergência, porque se não urgencia tudo e o eletivo fica, certo? E quando você fala em acesso, quando a gente vai... Vou tirar daqui e vou colocar em outro lugar. Eu não acho outro hospital que queira, porque a situação do que está acontecendo em Itajubá, ela é geral. Os hospitais estão estrangulados, certo? Então, isso, nós estamos vivendo essa crise que nós temos que mudar essa filosofia, abrir mais hospitais, mudar algumas coisas de política, é o que a gente busca. Porque... O que eu mais quero? Vou tirar daqui e vou colocar em outro lugar. Aí eu entro na lista de hospitais e coloco Pouso Alegre, Poços de Caldas, eu vou colocando na lista do que eu posso fazer. Uma outra coisa que vocês vão escutar, eu vou sair da saúde, um dia vocês vão me lembrar. Eu quero a referência interestadual. Ortopedia, para mim, hoje, Taubaté é um centro fantástico de ortopedia. Eu não consigo sair daqui para ir referenciar meus pacientes para o estado de São Paulo. O que tem que fazer? Então, tem que mudar aí é uma política nacional de referenciar para outros estados. Porque eu digo assim, é mais fácil eu ir para São Paulo do que eu ir para Belo Horizonte. Hoje, a capital não me atende em nada. Ninguém, há muito tempo. A maior dificuldade eu tenho a cota lá, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, eu entro, eu peço até ajuda de deputado, eles negam, porque eles não têm como atender. Então, é uma crise nacional. Eu não posso ficar satisfeita e nem isso ser desculpa. Mas, então, permita que eu tenha mais flexibilidade para eu negociar e colocar o meu dinheiro onde eu quero. É o papel que é o Estado de... Não, é o papel da Secretaria, sim, mas eu não posso, porque não me permite. Ele tá é na política CIB, tá lá, nacional. Tem que mudar no Ministério. Aí vai para a CIT, Jorjão. Aí você tem que entender um pouco de política. Vai para a CIT, Comissão Intergestora Tripartite. E aí se muda uma PPI. Porque a hora que a PPI, gente, para vocês entenderem, é uma programação anual integrada que tem tudo que Itajubá tem, do que ele pode fazer, cotas do que ele pode fazer, por causa da população, e o valor dos procedimentos. Então, eu só posso negociar e mandar meu paciente, por exemplo, oncologia. Itajubá está pactuado hoje, permitido para onde? Poços, Varginha. Os pacientes que eu tenho em Campinas e São Paulo são pacientes antigos que estão lá ou que arrumaram outras formas de estar entrando. Só que pactuado eu só tenho ali, que é a nossa discussão agora, para trazer a oncologia para Itajubá, que tem que ser uma briga de todos nós, porque a segunda causa de morbidade e mortalidade é o câncer. O recurso que eu gasto só para o município de Itajubá, eu praticamente mantenho aqui em Itajubá. Eu tenho hospital, eu tenho infraestrutura e tenho corpo clínico para trazer a oncologia para cá. Concordo com a briga com o Estado nas instâncias acima, mas é o seguinte, mas, ô Gorete, você está muito querendo as coisas para cá, tem o norte de Minas que não tem serviço.
Eu não tenho como saber do Norte de Minas, não vou levar o especialista para lá. Eu quero trazer de Poços, porque uma viagem para o paciente oncológico para Poços, ela é doída, ela é sofrida. Enquanto que se ele faz uma químio aqui, ele sai do hospital e vai para a casa dele. E além de eu economizar em cima disso, a radioterapia, nós estamos querendo fazer em Pouso Alegre. Eu vou em 40, 50 minutos em Pouso Alegre. Então, quer dizer, são políticas que a gente está numa luta de buscar. E essa pactuação, quando você fala, você coloca onde quer, não tem acesso, Jorge, porque a referência interestadual não existe. E o que existe hoje no município, quando eu busco em outros municípios, ele fala assim, eu não consigo te atender. Eu não consigo, eu não aceito a sua referência. Entendeu? Então, é um trabalho que é árduo, mas a gente tem que não parar de fazer. E ir em reuniões, porque é importante estar no Estado, é importante estar discutindo política pública para ter mudança. Eu não estou questionando até de ida, não. Eu acho importante, sim, porque quando a gente participa, é bom. Agora, você fala em oncologia, nós perdemos aqui em Itajubá para o governo passado. Nós conseguimos tudo com o secretário do Estado, Marco Pestana, para atender um braço de poste de calda aqui para amenizar. Mas, não, você está falando assim que não, mas eu estou falando que é verdade. Nós trouxemos para cá, só que o prefeito na época não quis. Aí nós perdemos. É um besta tremendo, mas perdemos. Quem perdeu foi Itajubá, não foi ele, foi Itajubá. O Jorjão que arrumou, que eu era do Conselho Estadual, nós tínhamos esse acesso para fazer. Mas tudo bem, então do Biagina você vai ver para mim, por favor? Aproveitar que ele está aqui, como tem outros. Eu só quero colocar uma coisa. A regulação, ela consegue autorizar cirurgias de acordo com o teto físico e financeiro pactuado aqui em Itajubá. Mas nós temos que melhorar ele. Como a urgência extrapola muito esse teto físico e financeiro, a cirurgia que foi caracterizada pelo médico como eletiva, não conseguimos autorizar num tempo menor. Por isso que as cirurgias estão paradas. Não está há 3 anos. Eu não tenho cirurgia parada. Não tenho cirurgia parada há 3 anos. A requisição do seu Antônio, não de cirurgia, do Bibiano, a requisição de cirurgia não é de 3 anos. Não, ele é 1 ano e 8 meses. De 3 anos está no meu gabinete. Eu vou te levar para você. Eu não tenho nenhuma cirurgia há mais de 3 anos. Principalmente essa ortopedia. Eu tenho no meu gabinete. O pessoal me trouxe, Paulo. Não quer, é por isso que eu falo, por isso que eu não quero atrito. Eu não sou criança para ficar falando, como você também não. Também não. Mas eu tenho lá, baseado, documentado isso. Inclusive está na mão do secretário. Vereador Jorge, podemos encerrar? Não, só concluir aqui. Então, nós vamos ver a questão para a gente fazer o pagamento dos 5 que está e colocar um documento lá, deixar bem claro, mostrando os direitos e os deveres de acordo com a lei federal, não o TFD federal, que ele é estadual, né? Isso aqui é federal, isso aqui é uma bíblia minha que eu uso, eu estou falando baseado nisso, não ofendendo ninguém, entendeu? Estou falando que está aqui, e ninguém me convence de mudar a lei federal. Então, não mudou a lei federal ainda. Então, nós temos que seguir isso daqui. Tá bom? Eu agradeço, presidente. Pena que o curto, a gente vai mais longo. Fala para o pai lá que nós vamos sentar. É um compromisso. A Gorete está abrindo esse Jorjão, é ir na secretaria. É isso que eu disse. Nós estamos lá para abertos para a gente sentar. Tá bom, vou tentar mais uma vez. O senhor vai lá. Não, não é mais uma vez, não. O senhor vai lá, assentamos numa reunião, chamamos jurídico, seja o que for. Fica claro que aquilo que for direito e nós tivermos a obrigação, não fazemos nada mais do que o dever de fazer. Só que sempre olhando as regras, e eu tenho que ter um aparato jurídico para tudo aquilo que eu vou fazer. Porque se deixar a Gorete vai fazer o que pode, mas a gente tem é só fazer regras. O que está aqui, ó. Só nós cumprir o que está aqui, para mim está ótimo. Nós não vamos ter... Mas voltamos a falar de regulação, Paulo, que eu andei estudando, tem mais umas coisas que não estão funcionando. Se você me permitir, nós vamos sentar e conversar isso também. Porque eu gosto do diálogo. Estou meio crica, viu, vereador? Mas eu sou maleável na negociação, pode ter certeza. Então, desde presidente, obrigado pela atenção. Desejar agradecer a presença de todos, a presença do vereador Jorge, que é membro dessa comissão, o vereador Marcelo Kraus, que aqui participou, o vereador Zambrano também, que aqui esteve presente, a secretária adjunta Gorete, os representantes da Secretaria de Saúde, a todos aqueles que nos acompanharam, meu muito obrigado, uma boa tarde e fiquem com Deus.